Oi, eu sou Marina Oliveira e hoje estou aqui para falar sobre o filme Corte no Tempo da Netflix, que começa em 2003 nos mostrando Summer indo a uma festa. E lá ela encontra o seu amigo de infância, o Quinn, que tenta lhe entregar uma carta com uma declaração de amor. Porém, ele não consegue, pois o ex de Summer aparece e a leva para dentro do celeiro. Na minha opinião, o que é mais estranho de tudo isso é que a Summer vai para essa festa um dia depois da sua melhor amiga ser morta. E um dia antes da melhor amiga dela ser morta, dois amigos dela são mortos também. Então, tipo assim, ela vai pra uma festa pouquíssimo tempo depois que seus amigos são mortos. Enfim, enquanto a festa está acontecendo, Summer e seu ex acabam se esbarrando e ela acaba se molhando inteira com a bebida. Então ela vai ao banheiro pra tentar se limpar, porém, o tal serial killer vai atrás dela, a persegue e mata. Talvez se ela tivesse ficado em casa, isso não tivesse acontecido, não é mesmo? E depois dessa cena, eu já tinha certeza de quem era o assassino. Mas eu vou manter o suspense só pra vocês que talvez não viram o filme e estão aqui comigo, estão querendo saber mais, sabe? Dando um salto no tempo, vamos para 2024, quando Lucy, a irmã mais nova de Summer, está falando sobre como a morte de sua irmã a afetou, pois seus pais passaram a ser super protetores e ela sente que sempre está à sombra de sua irmã. Na verdade, depois que aconteceu a morte daqueles jovens em 2023, nem mesmo a cidade foi a mesma. Além disso, o serial killer nunca foi encontrado. Enfim, Lucy, que passou em um estágio pra NASA, vai correndo contar essa notícia pro seu professor. E ele fica super empolgado com a notícia. Mas ela fala totalmente desanimada porque ela sabe que seus pais não vão deixá-la ir. O que eu acho interessante é o que acontece a seguir. Lucy sai da sala e lá fora ela escuta vários alunos conversando sobre o caso do assassinato de sua irmã. Em um diálogo claramente explicativo, os adolescentes explicam o que aconteceu em 2023. Basicamente, os assassinatos aconteceram em 3 dias diferentes. No primeiro dia, 2 alunos foram mortos no shopping. No segundo dia, uma garota foi morta no Museu da Marinha. E no quarto dia foi a Summer, que a gente já viu a situação como foi, né? E o que eu acho engraçado em toda essa situação é que os alunos, estudantes daquela escola, provavelmente pessoas que moram naquela cidade a vida toda, estavam falando como se não soubessem dos detalhes da história e como se eles não tivessem ouvido essa história 1 milhão de vezes. Como que é a história de um serial killer que matou 4 pessoas em uma cidade que nunca foi descoberto, não foi contada por todos os pais e todas as pessoas, sendo que ela mesma fala que todos os anos fazem homenagens em nome das vítimas. Enfim, quando Lucy volta para casa, ela entra no quarto de sua irmã, um quarto que tá exatamente igual ao que era na época, o que significa que os pais de Lucy e de Summer fizeram com que aquele quarto fosse restaurado ao longo do tempo. O que, além de macabro, fica mais estranho com a cena que a gente vê a seguir, pois Lucy encontra um piso falso que mantinha escondida algumas cartas que estavam embaixo do piso. E como que as pessoas que limpavam, arrumavam e faziam a manutenção daquele local nunca encontraram aquele piso falso é um grande mistério pra mim. Mas enfim, enquanto Lucy está futricando as cartas de Summer, a mãe das garotas aparece e ela, com a surpresa de ver a mãe, acaba pegando uma das cartas e colocando dentro do bolso. Lucy e sua mãe saem do quarto e vão junto com o seu pai comer em um restaurante. Lá, Lucy fala sobre ter passado no estágio da NASA. Mas seus pais não ficam nada felizes com a história e dizem pra ela ficar na cidade e trabalhar junto com seu pai, porque ele trabalha em uma empresa de tecnologia também. Eles combinam de conversar depois sobre esse assunto e vão ao local que Summer morreu para prestar suas condolências. Lá, os pais de Summer deixam os sapatinhos que eram da filha quando ela era ainda viva. Sapatinhos de criança, na verdade, né? Enfim, eles levam e eles viram pra Lucy e perguntam: então, você trouxe alguma coisa pra sua irmã, né? E ela fica tipo assim: sim, trouxe, só tá lá no carro. E enquanto ela vai buscar essa coisa que, na verdade, ela não comprou, o que é muito esquisito, porque se eles faziam isso todo ano, como é que ela não lembrou de comprar alguma coisa, qualquer merda pra poder dar pra menina, sabe? Tipo, qualquer coisa, cara. Não, ela simplesmente, não, vou seguir com a minha vida. Enfim, quando ela está lá perto do carro pra pegar essa coisa, ela vê uma luz exatamente vindo do local onde a sua irmã morreu. E sendo muito corajosa ou muito burra, talvez as duas coisas, não sei, Lucy
inventa de ir atrás dessa luz. Chegando lá, ela vê uma máquina muito estranha que ela começa a mexer ali e simplesmente ela inicia o processo da máquina ali que faz com que ela volte para 2003. Mais especificamente, no dia exato que os primeiros assassinatos acontecem. Depois de sair do celeiro onde sua irmã foi assassinada, ela vai correndo até a escola para falar com o seu professor. E lá, Quinn escuta toda a conversa dela e o professor os apresenta, dizendo que Quinn é um grande gênio da física. O sinal toca pro intervalo, Quinn sai na frente e Lucy sai pouco depois. Nesse momento, ela vê vários valentões levando Quinn para ser jogado em um lago. E como ela é de 2024, eu imagino muito. Ela é uma grandíssima tuiteira, defensora dos oprimidos, e ela corre para aquele momento e impede que aqueles caras derrubem o Quinn no lago. Além disso, ela pergunta se ele realmente é inteligente e o chama para ser meio que o seu ajudante. Ela conta toda a sua história, fala que é de 2024, comprova isso com o seu celular futurístico, que destrava com Face ID, né? E ambos procuram um jeito de fazer com que ela volte para 2024. Eles pegam a máquina do tempo e levam para casa de Quinn. E lá, eles percebem que tem uma peça da máquina que está faltando. Uma peça que, coincidentemente, pode ser encontrada na empresa em que o pai de Lucy trabalha. Mas para consegui-la, Lucy precisa do crachá de seu pai, que está na casa dele, obviamente. Então, ela se aproxima de Summer com a ajuda de Quinn para fazer um trabalho de escola com a garota, e na casa da irmã, ambas conversam e lá ela decide que vai pro shopping tentar salvar as primeiras vítimas do tal serial killer. Porém, ao chegar no shopping, além dela não conseguir salvar as vítimas, um segurança acaba morrendo também, provando pra ela que ela não deveria mexer com o passado, porque pode piorar muito as coisas. Então, de manhã cedo, Lucy invade a casa de seus pais à procura do crachá, mas é pega pela sua irmã, que a questiona, pois ela tinha saído naquele momento pra ir ao shopping pra tentar impedir algo de ruim que iria acontecer. E como Summer passa a desconfiar que Lucy pode ser a tal assassina, a Lucy sente que tem que contar a verdade, que na verdade ela é uma viajante do futuro, e ela inclusive entrega o bilhete que estava em seu bolso para Summer, que continua sem acreditar nela, pois aquele bilhete nunca chegou às suas mãos, pelo menos não ainda. Lucy sai de casa e vai à casa do Quinn. E enquanto os dois conversam sobre consertar a máquina e tudo mais, a Summer aparece, agora acreditando em Lucy, pois ela recebeu a tal carta. E quando Summer fala para eles tentarem salvar as próximas vítimas, o Quinn, que era totalmente averso à ideia de tentar salvar essas pessoas, passa a ficar do lado da Summer e dizer que eles têm que pelo menos tentar. Bem, os três se unem para tentar salvar a próxima vítima, Amy, a melhor amiga de Summer, que descobrimos mais na frente ser a namorada de Summer e a pessoa que entregou o bilhete. Eles correm pro local do próximo assassinato, o museu. Salvam a Amy e depois disso, Lucy conversa com o Quinn e diz que a próxima vítima era a Summer. O Quinn fala que Lucy deve falar com Summer, até porque eles precisam impedir que ela morra também. Mas enquanto a Lucy fala com a Summer, ela começa a se tocar de que se ela salvar a vida de Summer, ela nunca vai nascer. Então Lucy passa a noite na casa de Summer e quando ela tá indo embora logo cedo, ela vê o crachá de seu pai. E quando ela vai pegá-lo, é impedida pelos seus pais, que aparecem de surpresa. Eles começam a conversar um pouco e é quando Lucy pergunta se seus pais já pensaram em ter outro filho. E eles respondem que não, que Lucy sempre foi o suficiente. O que, na minha opinião, prova que Lucy sempre foi um tapa-buraco por conta da ausência de Summer. Eles tiveram a Lucy por inseminação artificial, exatamente porque não conseguiam conviver com a ausência da Lucy. Ou seja, eles ferraram o psicológico de uma garota porque não trataram seus próprios traumas. E ao descobrir que seus pais nunca quiseram ter outra filha, Lucy pega o crachá de seu pai e vai embora com o intuito de voltar para 2024 sem salvar a sua irmã. Mas quando ela chega à casa do Quinn, lê a carta onde ele se declara para Summer. E quando ele chega, ela conta que vai
vai embora sem tentar salvar a irmã, porque se isso acontecer, ela não vai existir. Eu fiquei um pouco surpresa nesse momento, porque ele fica com raiva dela e ele quer salvar a Summer a todo custo, mesmo que isso custe a vida da própria Lucy. Sendo que eu achei que ele tava gostando da Lucy, eu achei que ele realmente tinha se entrosado com ela de alguma forma, né? Mas pelo bicho estava enganada. Bom, mesmo sabendo que pode simplesmente desaparecer, Lucy conta a verdade pra Summer e arma um plano pra tentar salvar a vida da irmã. Mas antes, ela vai até o trabalho de seu pai e lá ela encontra o próprio Quinn, que a ajuda a conseguir a peça que faltava. Mas lá, eles percebem que uma das peças estava faltando e que um guarda havia morrido. Ou seja, o tal serial killer havia passado por ali. Enquanto isso, Summer, que sabia que sua irmã poderia morrer se ela não fosse de arrasta, vai até o banheiro e o assassino vai atrás dela. Quando ela chega no local onde ela acredita que morreu, um carro invade o celeiro e impede que Summer morra. Quinn e Lucy colocam Summer dentro do carro e o assassino, que estava desacordado porque ele foi acertado pelo carro, começa a acordar. Mas quando eles tentam atropelá-lo, o carro simplesmente não anda pra frente. E quando ele levanta, se revela para eles. E surpresa! Era o próprio Quinn, só que do futuro. Bom, e sim, eu sabia que era o Quinn desde o começo. Quando ele tentou entregar aquela carta e ela não pegou aquela carta, eu pensei, com certeza ele matou a Lucy e os amigos da Lucy para se vingar. Na verdade, eu achei que ele tinha matado os amigos da Lucy porque eles jogaram o Quinn no lago. Porque caso vocês não lembrem, quem impede que o Quinn seja jogado no lago é a Lucy, que naquele tempo não existia. Enfim, vamos continuar a história porque eu acho que eu acabei de dar um spoilerzinho do que acontece, tá? Lucy fala pro Quinn pra ser levada pra casa dele. Lá, ele fala que não é aquele monstro e nem vai se tornar, o que eu não confiaria muito nisso, tá? Daqui a pouco eu explico o porquê. Enfim, ela começa a programar a máquina pra voltar pra 2024. E enquanto a máquina carrega, o Quinn do futuro aparece e começa a falar sobre o plano de matar os amigos da Summer e a própria Summer. E depois sumir no espaço-tempo. Bem discursinho de vilão, pra dar tempo pro herói fazer o que ele planeja fazer, né? Ai, sempre. Toda essa situação foi causada pelo fato dele ter sido jogado no lago e todos acabarem rindo dele, incluindo a própria Summer. E futuramente, quando ele tenta se declarar pra Summer, ela simplesmente fala que nunca gostaria dele. Óbvio, ela é lésbica. E aí vem o meu argumento. Que motivo bunda pra ele se tornar um vilão, sabe? Ele passou anos e anos da vida dele construindo uma máquina do tempo pra voltar pra 2003 e matar aquelas pessoas. Então, basicamente, ele é rejeitado pela Summer. Anos e anos se passam com ele criando essa máquina do tempo. Ele cria a máquina do tempo, volta no tempo, mata as pessoas, depois volta para 2024 como se nada tivesse acontecido. E por isso, a Lucy consegue encontrar aquela máquina do tempo ali, entendeu? Enfim, pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Então, se eu tô falando merda, explica aí nos comentários, porque foi isso que eu entendi da história, tá? Mas basicamente, o cara criou uma máquina para poder se vingar por um motivo tão banal. Ele é bem dodói, né? A partir desse momento, vocês já sabem por que eu não confiaria no Quinn. Basta o menino ser rejeitado por uma menina que ele gosta que ele vai virar um serial killer. Enfim, o próprio Quinn até tenta impedi-lo, ameaçando se matar para poder salvar as amigas dele. Mas o Quinn do futuro fala que viagem no tempo não funciona bem assim. E é nesse momento que a máquina começa a funcionar. Lucy começa uma luta corporal com o Quinn do futuro. Os dois viajam para 2024. Ela consegue matá-lo e volta para o passado. Mas antes, passa para dar uma olhadinha nos seus pais, que não a reconhecem. Ao encontrar Summer e Quinn, ela fala que o lugar dela é ali. Gente, eu faria igualzinho a ela. Meu sonho é voltar no tempo para poder investir em Bitcoin quando ele supervalorizou, sabe? Meu sonho. Imagina, ficar multimilionária e não precisar trabalhar nunca mais na minha vida. Que sonho, cara. Então eu nem julgo ela, eu faria igual. Igualzinho. No passado, ela se inscreve novamente para fazer um estágio na NASA e passa de novo. A história toda termina com a Lucy dando todo um discurso de lição de moral sobre valorizar o presente e tudo mais. Só que toda essa história não teria acontecido se ela não tivesse voltado no tempo e salvado a vida da própria irmã. Por falar nisso, como que ela volta para 2023 e tem uma vida normal, até se inscrevendo para NASA, quando ela nem tem um documento válido, um histórico escolar, pais? Ela
Ela não tem pais. Os pais dela não tiveram ela. Ela foi adotada? O que aconteceu com ela, gente? Ela chega a ser maior de idade? Se ela não é maior de idade, os pais dela não deveriam dar permissão para que ela participasse dessas coisas? Gente, tudo muito confuso na minha cabeça. Como que ela se sustenta? Como que ela conseguiu um emprego, se ela conseguiu um emprego, sem documentos? Gente, é muita pergunta que eu não consigo respostas. Mas essas perguntas têm uma resposta no site www.nãofaçoideia.com.br. É piada, tá, gente? Não tem nenhuma resposta lá, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais. É isso. Fui!